sobre a funcionalidade que deveria haver na igreja, às vezes não há, né? Sabe que uma igreja ela existe por um propósito, ela existe, ela foi inserida na sociedade para que ela fosse um quartel-general e também fosse um local de portas abertas para que a comunidade entrasse e ali conhecesse o Deus que aquelas pessoas que convivem naquele lugar adoram. Só que infelizmente a igreja tem se tornado tudo menos isso. Nós fazemos tudo na igreja, menos isso. A igreja existe, mas a igreja não produz. A igreja existe, mas está capengando. Ao redor do mundo, não só a igreja adventista, mas como a maioria das igrejas evangélicas em si, com exceção das pentecostais, as igrejas evangélicas mais tradicionais, elas têm perdido muito membros. Tanto que na divisão norte-americana não existe crescimento nenhum de membros, só perda, só perde membro. Entra nas igrejas americanas, só tem gente com cabelo branco, nada contra o cabelo branco. Mas uma igreja onde só tem pessoas velhas está errada. Tem uma coisa errada nessa igreja. A igreja está doente. A igreja que não cresce, ela está doente. Alguém pode falar para mim, não, pastor, não é assim. Jeremias pregou a vida toda, ninguém ouviu ele, Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém. Não, teve frutos sim da pregação de Jeremias. Daniel, seus amigos, muitos outros. Mas eu fico me perguntando, será que a igreja tem sido funcional? Os gravadores estão aqui hoje. Hoje os gravadores decidiram dar as caras para a igreja. E o gravador é um mecanismo fantástico, não só de inserção social, não só de educação, mas de evangelismo também. Quando eu entrei na igreja, eu frequentava a primeira igreja do Campos Elíseos, Valdinote. Ele cuidava do Campos Elíseos e levava a gente lá para as escolinhas, da escola sabatina, que o Sérgio dava a lição lá, e a gente entrou no gravador. E eu comecei a aprender de Deus com a Blanche, que era subindo, e outros gravadores. E muitas coisas foram assim, fossilizando a minha vida e que me ajudaram demais. Eu lembro que eu tinha muitas dificuldades, a gente era muito menino, né? Minha família, muito menino. Até hoje vocês não sabem quem é quem, não vai saber, porque é muita gente mesmo, muita gente. E uma vez eu briguei com alguns dos meus parentes, e eu estava voltando, quando você lembra do Daniel Mesquita? Daniel Mesquita, que era o diretor do clube, né? E o Daniel me colocou no carro, e eu falei, desabafei com ele, e falei assim, nossa, alguém foi brigado com alguém. E ele perguntou para mim, falou assim, Rafael, mas e aí, você não está com problema com a pessoa, e se você for para o céu, e ele também, como que vai ser? Eu falei, caraca, é verdade. Se eu for para o céu, essa pessoa for também, como que vai ser? Ele falou, você tem que conviver pelo aqui, senão como que vai fazer no céu? E eu fico pensando, tem certas coisas que a gente aprende de um líder lá fora, mas o pai a gente não quer ouvir. O pai a gente se revolta, o pai a gente manda ele catar um pouquinho, mas alguém de fora, que talvez você tenha um respeito diferente, você acata e aquilo modifica a sua vida, a sua perspectiva de vida. E o desbravador tem feito isso ao redor do Brasil, ao redor do mundo. O problema é que tem igrejas que não valorizam. O problema é que tem igrejas que vivem só discutindo a comissão. Existem igrejas que ficam criando pelo e ovo por aí e não valorizam as coisas boas que tem aqui no meio. Não investem o que deveriam investir. Certos departamentos da igreja são preteridos. Olha para mim, é uma verdade. São preteridos por uma falta de visão. Por quê? Na verdade, uma liderança, como os líderes agora da igreja, talvez eu vou ter oportunidade de falar, uma liderança que realmente é visionária, assim como Jesus era, ela desenvolve outros líderes. Esse é um livro do John Maxwell, um grande autor na área de liderança, assim, talvez o mais conhecido. O título do livro é Developing Leaders Around You. O líder, ele desenvolve outros líderes ao redor dele. E o desbravador, ele tem esse mecanismo. Olha aqui, essas jovens, esse menino aqui na frente hoje, participando aqui, eles estão sendo preparados, lapidados para um dia tomar, não só por questão de falar aqui na frente, mas de entender como a igreja funciona, o porquê a igreja funciona e desejar fazer parte dessa missão. O desbravador funciona, mas por que a gente não dá tanto valor a isso mais?
Porque nós estamos mais preocupados em manter do que crescer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas foram batizadas nessa igreja no ano de 2011? Quantos, irmão? A senhora foi batizada no ano de 2011? Mas quem foi batizado aqui no ano de 2011? Quantos membros tem essa igreja aqui? 670? Isso é ridículo. Sabe por que é ridículo? Porque isso significa que você teve muitas relações humanas esse ano e foi totalmente, não foi frutífero. Se você pregou, você não convenceu ninguém de que sua fé vale a pena. Agora, a igreja, no sentido geral, existe alguma dificuldade, mas não é assim na igreja central de Ribeirão Preto. Em muitas outras localidades, onde as pessoas vivem com a Bíblia, a salvação embaixo do braço, achando que ela é vitalícia, simplesmente que um dia você ter descido nas águas batismais. E não divide. Quando nós dividimos o Evangelho, ele cresce em nós. Quando nós dividimos Deus com os outros, ele se torna mais real para nós. E aí ficamos discutindo se pode ir no cinema ou não, se o indivíduo estava na palavra ou não, a saia da menina. Isso aí é reflexo de vida espiritual de plástico. Quem tem vida espiritual superficial se preocupa com essas futilidades. Porque quem realmente está com Cristo se preocupa em avançar, em alcançar outros, fazer Cristo ser conhecido por outras pessoas. E os gravadores têm esse mecanismo fantástico. Esse ano eu sou pastor na igreja do Capão Redondo, São Paulo, fico lá perto do Adalto. O Adalto trabalha ali no NASP. E aquela igreja fantástica. É uma igreja fantástica por algumas pessoas, outras não são tão fantásticas, mas é assim mesmo, isso mesmo. Tem pessoas que querem fazer as coisas, a gente não quer fazer as coisas, mas aqueles que querem não podem desistir. E eu e minha esposa, que está aqui sentada no nosso meio, nós fomos fazer a visita para um juvenil, porque lá nós visitamos os juvenis também. A gente tem que visitar todo mundo, né? Porque senão a igreja morre, se não visita a igreja morre. Porque o irmão às vezes não sabe resolver a situação. Tem um problema e queria uma ajuda, um ombro. Isso aconteceu esse menino. Ele era criado pela avó. Mas a história desse menino me marcou muito. Porque imagina um menino 10. Um menino assim, fantástico, obediente, tranquilo, não era rebelde. E a avó começou a contar a história do menino de 10 anos de idade. E às vezes a gente acha que ele sofreu na vida, né? Aquele menino, ele tinha o pai e a mãe dele, só que separaram, a mãe dele foi viver com outro homem e ele foi viver com a mãe dele. Esse outro homem esfaqueou a mãe dele na frente dele, deu várias facadas nela e nele também. Ele com 8 anos de idade. E a mãe dele morreu, claro, aí o padrasto foi preso e ele foi morar com a avó, né? E aquele menino, eu fui porque ele veio receber estudos bíblicos e queria se batizar. E alguém falou assim para mim, mas era muito novo para se batizar, né? O menino falou, não, meu sonho é me batizar e me tornar um desbravador. E aí eu comecei a fazer perguntas, menino, né, para saber se realmente ele tinha estrutura. E aí, na hora que eu terminei de entrevistar aquele menino assim, eu fiquei pensando, né? Um menino desse, ele precisa de respaldo. Uma criança dessa, que vem de uma sociedade, de uma família disfuncional, ela precisa de um respaldo em algum lugar. E onde ela encontra? Onde ela deveria encontrar? Na igreja. Sabe aquela mulher que viveu com vários homens por aí, está destruída emocionalmente? E ela precisa de um respaldo, onde ela encontra? Deveria, né? Aquele indivíduo que se envolveu com droga, esse tempo atrás eu estava passando ali para a estrada de Itapecerica, a serra, e eu gosto muito de olhar para o ponto de ônibus. E toda vez que a gente olha para o ponto de ônibus, eu lembro de quantas vezes eu peguei ônibus, quantas vezes fui a pé para o desarmador. Eu morava lá no Jardim Centenário. E para ir para o desarmador, às vezes a gente, para ir na fanfarra, eu, o Robson, nós tínhamos dinheiro do passe para pegar, mas a gente queria comer um lanche no X aqui na São Sebastião. Então a gente ia a pé para ir tocar na fanfarra. Eu lembro que até hoje, que eu ganhei meu emblema de boa conduta, viu? Eu tive boa conduta, gente.
ganhei foi o William, não sei se o William está por aqui, se alguém tem notícia do William, que me investiu. Depois eu perdi por mau comportamento. Mas eu ganhei. Mas não pode retirar, depois eu descobri que não pode retirar mais, né? Mas tudo bem. Foi o William que me tirou, cadê ele? Tá aí. Me tirou o meu grande de boa conduta. Mas a igreja precisa exercer a função dela. Eu estou contando para fechar as portas, gente. Por exemplo, vocês, quanto custa esse púlpito aqui? Esse microfone, essa televisão? Quanto custa esse banco para sentar? Eu lendo o livro Primeiros Escritos, e ele mais falando, tratando sobre o período de perseguição que a igreja irá viver, e ela fala assim que muitos vão olhar para trás quando estiver fugindo, vão olhar para suas casas e suas igrejas, vão falar, tudo isso que nós aplicamos aqui, a gente poderia ter aplicado para a pregação do Evangelho. E agora está ficando na mão dos ricos para depois queimar. Hoje eu gostaria de questionar vocês sobre a essência do seu cristianismo. Existe um autor chamado C.S. Lewis, talvez para mim é o melhor autor contemporâneo cristão, né? E ele questiona a realidade da pureza do nosso cristianismo. Nosso cristianismo muitas vezes é baseado pelo egoísmo que ele é natural nosso. Você é egoísta por natureza, então você lê a Bíblia para conseguir ter algum crédito com Deus. Você deixa de comer carne para conseguir ser olhado por Deus de maneira bonitinha. Olha, estou bem diante de Deus. Para você sentar na igreja, às vezes, com um terno, com uma gravata, e alguém olhar para você, olha, você é um adventista. Olha aí, que terno, tá adventista, bonitinho terno, gravatinha preta. Legal pro terno? Legal. O problema é que as nossas atitudes, a nossa vida, ela é motivada por algo. E você precisa entender por que você está fazendo algo para esse algo se tornar relevante para Deus. A guarda do sábado se torna relevante para Deus quando ela provém de um sentimento de gratidão a Deus, por isso eu obedeço a Ele e vejo que é muito bom para mim. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus. É aquele que faz como se fosse um fardo nas costas. Essa é a grande verdade. Mas hoje eu gostaria de convidá-los a entrar na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5. Eu ia falar de algo, mas vamos ler o capítulo 5 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Hoje eu gostaria de não sistematizar o óbvio. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, pelo menos na leitura do texto, para que a gente consiga extrair as verdades mais relevantes, na minha opinião, aqui hoje desse texto, capítulo 5 de Marcos, verso 25. Não tenta me filmar não, que vai ser difícil, viu? Eu amo bastante. Rapaz, está com a câmera ali, tá. Pode ouvir o sermão. Não é, não. Capítulo 5, verso 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vindo sofrendo com hemorragia, e muito padecera a mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo pior. Segura aí nesse verso 26. Havia uma mulher. Primeiro que mulher já está errado. Você ser mulher já está errado. Não é? Para a gente não é mais. Para a gente não é mais. Só que no período em que esse livro foi escrito e Jesus vivia, a mulher, só para você ter em hebraico, mulher é harim, e pecado ou erro é haram. Na verdade, a palavra mulher, ela é bem próxima do erro. Mulher é tida de maneira muito machista na cultura judaica, não contemporânea, mas antiga, como algo repulsivo. A mulher ela é cheia de problemas na cabeça do homem. Mulher é inferior. Até hoje, alguns países no Oriente é assim. Em Guiné-Bissau, onde eu tive como missionário, assim, mulher tem que andar atrás, não pode andar do lado do homem. Nunca atrás. A valorização masculina é tão grande que os homens ficam fazendo carícia uns aos outros. E essa é uma realidade na vida dessa mulher. A mulher havia 12 anos que estava sofrendo com hemorragia. Essa hemorragia como se fosse uma menstruação imparável, incontrolável. E aquela mulher tinha mau cheiro, porque mal ela conseguia se higienizar pela situação dela.
Essa mulher vivia exatamente assim. E quando eu olho para essa mulher, queridos, eu penso em muita gente, inclusive em mim. Quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando em mim. Quanta sujeira tem no meu coração. Quanto dolo às vezes tem numa postura minha. Eu vou confessar para vocês aqui. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial. Mas às vezes a gente é obrigado a agir de maneira falsa, errado, de maneira errada, isso é falso. Ah, pastor, pode ser falso? Você sabe que pode. Olha para mim, eu posso ser falso sim. Eu posso mentir sim, eu posso ser omisso sim. Digamos, veio um jovem da igreja conversar comigo. Aí ele falou assim, pastor, eu quero terminar com a minha namorada. Eu vou terminar com a minha namorada. Só que a namorada dele é filha do primeiro ancião da igreja. Não aconteceu isso comigo, estou dando um exemplo, tá? Acontece coisas piores. E aí o que você fala? Você fala assim, não termina, porque imagina que a moça não sabou o primeiro ancião da igreja, porque ele vai ficar sabendo depois que você conversou com o rapaz e você influenciou ele para terminar, aí o cara fica com a cara feia para você. E aí então, o que a cartilha lhe manda fazer? Vem aqui orar com você. Vem aqui, não. Falsidade. Resolve o problema da pessoa. Conversa com ele, sai com ele para tomar uma água na esquina. Ouve o que ele tem para falar. Tenta compreender. Vou orar por você. Como se fosse resolver o problema da pessoa na hora. Hipocrisia, a gente é cheio disso no nosso meio. Eu, como pastor, sou tentado a ser falso todos os dias para evitar problema do meu lado. A gente é tentado a fazer isso constantemente. Você se omite para não se envolver com o problema dos outros. E a igreja às vezes faz isso. Nós nos omitimos diante de uma sociedade que está clamando por ajuda para não se envolver com o problema dos outros. Sabe por quê? Porque eu já tenho os meus. Não ficar me envolvendo com o problema de ninguém, porque eu já tenho os meus. E essa mulher vivia e fedia. Mulher, não se sinta menosprezada quando eu falo o texto bíblico. Porque o texto bíblico traz uma realidade que não é atual. Na verdade, hoje a mulher é a figura mais valorizada da nossa sociedade. A mulher hoje não ganha menos que os homens, não. A mulher hoje às vezes tem mais oportunidade que os homens. Entra mais mulheres nas faculdades públicas do nosso Brasil do que homens. E em pouco tempo ainda elas vão dominar, já tem dominado, né? O mercado de trabalho de maneira ampla. A mulher é tão valorizada hoje que o lesbianismo está quase ultrapassando o homossexualismo para os homens na América hoje. Tem quase mais lésbicas do que os gays. É gay mesmo? Pode prosseguir. Homossexual. Porque valoriza muito. A mulher não quer mais homem hoje, quer trabalhar, ela quer ser independente, fica dependente de homem. A mulher pensa assim, então não se sinta inferiorizada porque hoje não é a realidade das mulheres. Né? E o verso 27 diz assim, que tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Gente, para. Imagina, você está no meio da multidão. Aí Jesus vira assim e fala: quem me tocou as vestes? Os discípulos falam: olha, você está louco, mestre? Você está doido? Tem a multidão te oprimindo aqui e você pergunta: quem tocou em você? Todo mundo tocou em você. Mas com Deus não é assim. Deus não analisa de maneira massiva as coisas, de maneira geral, ele analisa as coisas de maneira individual. Aquela mulher tocou e ele sentiu que aquela mulher tocou e falou: não, alguém me tocou. Queridos, toda vez que você dirige uma palavra a Deus, toda vez que você está nessa igreja, você faz uma oração a Deus, mesmo que todo mundo esteja orando, Deus ouve a sua oração. Mesmo que todo mundo toque ele sente o seu toque. Todo mundo que procure ele vai falar assim: não, alguém me procurou. Alguém de maneira individual.
E quando eu penso assim, eu penso em um Deus que não faz diferença de pessoas. Ele não analisa quem tem mais, quem pode oferecer mais, e isso determinar o comportamento dele. Ele não age assim. E nós deveríamos ser assim como ele é. Tratar as pessoas de maneira individual, tratar as pessoas aceitando quem elas são, aceitando o que elas podem oferecer, e não subestimá-las pelo nosso preconceito. O texto continua dizendo assim, que responderam os discípulos ao mestre: vês que a multidão te aperta, e você diz quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, e então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, a primeira coisa para nós crescermos e nos desvencilharmos do mal é reconhecermos que estamos sujos, que estamos doentes. Só que hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma ideia diferente da convencional. Geralmente a gente fala assim, que não reconhece o pecado quem está fora da igreja. Você não é adventista? Então você não reconhece o pecado. Como se não ser adventista fosse um pecado e ser adventista fosse um mérito. Você não é adventista, você não é pecador. Não. Quando Deus pede para nós confessar nossos pecados, é diário. Porque você tem a tendência de estar na igreja, estar em pecado e não reconhecer que você é pecador. Por isso que você critica os outros na igreja. Porque se você reconhecesse o lixo que você é, você não criticava. Por isso que você fica tentando se orgulhar por coisinhas que você fez na igreja. Eu fiz aquilo, eu estudo bíblico ali, eu preguei ali, eu fiz aquilo lá, eu pintei a igreja. E daí? Não fez mais do que a sua obrigação. Não tem que se orgulhar de nada disso. Está fazendo o que o diabo fez? O diabo fez isso. Queria tomar a glória que era de Deus, trocou para ele mesmo. Não importa quantas pessoas você ajudou, não importa quanto saco de arroz você distribuiu, não importa quantos estudos bíblicos você deu, não importa se você colocou a pedra aqui na igreja, se você estava, se não estava, se foi seu pai, se não foi, se você está filmando aqui agora, não está, se você está aqui no púlpito, não importa. Nada importa em nós. Tudo que importa é Cristo, o que Cristo faz por nós, pelos outros, é isso que importa. Quando a igreja viver com esse ideal, aí você fala, essa igreja é uma igreja que vive em comunhão com Deus. Porque a ausência da comunhão traz a crítica, a ausência da comunhão traz o orgulho, que está envolvido às vezes em todas as nossas programações. Aí quem está sentado critica o outro que está orgulhoso na frente. Também está lá no inferno do jeito. Mas tudo errado. Aí o que está vendo o outro criticar, fala assim, mas você está errado também, você está igual a ele, só que ele também está errado. Queridos, hoje eu gostaria de conclamar vocês, pedir para que, a partir de hoje, comecem a pensar na igreja como um agente comunitário. A igreja precisa servir a comunidade, a igreja precisa ajudar as pessoas lá fora, não ficar brigando aqui dentro, vai todo mundo se perder. Vai todo mundo se perder. Enquanto ficarmos aqui, nos regozijando com as nossas mensagens musicais bonitas, e nós continuamos cantando, louvado seja Deus. Mas você não pode cantar só pra gente aqui. Você não pode ser cristão só aqui na frente, não. Não adianta de nada. Você pega tudo isso e joga fora. Pega seu uniforme hoje, vai lá e joga fora. Você pega seu terno hoje, vai lá e queima lá no quintal da sua casa, que não serve de nada. Toda a sua dignidade não vai servir de nada se você não fizer o que Jesus fez com essa mulher com a hemorragia. Alguém me colocou aqui. Mas sabe assim, existe o outro lado da moeda. Existem as pessoas que se aproveitam. Eu estava na igreja do Capão Redondo numa quarta-feira, terminei de pregar, fui para frente da igreja, e tinha uma andarilha. A pessoa não estava na rua, né? E estava fedendo muito assim, mas eu não ligo esse negócio de feder, não. A gente fede às vezes. É só ficar sem tomar um banho uns dias. Fica sem tomar banho uns dias, você vai começar a feder também. Então a irmã chegou para eu, falou, pastor, vem aqui, a mulher está com dificuldade. Cheguei, pois não, posso ajudar a senhora. É claro que eu já sabia que ela precisava de ajuda, ela precisava saber o que exatamente ela queria. Ela falou, olha, eu preciso de um lugar para dormir e eu preciso para dormir. Eu falei, olha, se eu vou,
ligar pro órgão aqui em São Paulo que cuida do pessoal desabrigado, e eles vão dar, ah não, mas eu quero dormir na casa de algum irmão. São Paulo, eu vou colocar a irmã, aquela mulher da rua, que não sei a procedência dela, na casa de uma irmã que tem filho, tem condições. Eu falei, querida, e eu sou sincero, não estou com conversa, não falo, não dá, não rola. Eu não vou levar você para minha casa, porque eu era solteiro na época, eu não vou levar você, eu sou solteiro, e eu não vou nem indicar você ir na casa de mãe nenhum. Aí ela fez um bico bem grande, o que não é típico de alguém que precisa de algo. E então aquela pessoa, ela falei, ó, mas é o seguinte, eu vou pedir para algumas irmãs buscar um cobertor para você, que você, se você dormir na rua, você não ter frio. E aí as irmãs foram nas casas buscar, e eu falei para ela, eu vou na padaria ali, tinha acabado o culto, eu vou na padaria, comprar umas comidas para você. Você quer ir lá? Eu vou lá, compro, você come lá. Aí eu falei, olha, a padaria é 3 quadras aqui, você vai aqui reto, eu te encontro lá. Por quê? Ela é mulher, eu não vou colocar uma mulher no meu carro. Por que mulher rainha, não é isso. É questão ética, eu não vou colocar uma mulher no meu carro. Eu sou solteiro, vamos estar falando com o pastor, sair com os outros. Pode ser a última pessoa do mundo, sempre vão falar. E eu não vou, falei, não vai, é 3 quarteirões, ela pode andar. Só que na hora que eu fui, estava vendo os irmãos todos assim na igreja. Todo gordinho, porque o povo lá gosta de cuidar. Assim, o povo sofreu demais, então eles cuidam de quem são. E aí eu estava indo, ela falou, mas você não vai me levar no teu carro? Olha que andaria refogada. Eu falei, como? Mas você não vai me levar no teu carro porque eu estou fedida? Eu falei, você está fedida porque você não vai levar no meu carro. Quer comer ainda? Aí eles vão ficar assim. Aí ela fez o bico assim e falou, quero. Eu falei, então tá bom, eu te encontro na padaria. Aí entrei no carro, fui na padaria, cheguei lá. Mandei como que é. Comprei, pedi comprar um suco, um negócio lá. E aí, estava preparado quando chegou já. Eu dei na mão dela e falei, vê se essa comida. Isso aí não dá. Acontece isso? Acontece, mas eu vou fazer 20 vezes. Eu não tenho que ficar melando ninguém. Jesus não ficou melando a mulher. Mas Jesus atendeu o que ela precisava. Você precisa aqui, querido, a gente vai te ajudar. Você precisa disso? Eu vou te conceder isso aqui. Precisa de um trabalho? Quem está precisando de um trabalho aqui na igreja? A igreja toda devia estar preocupada com quem está sem trabalho na igreja. Sabe que eu tenho tido a felicidade de ter participado em ministério de coisas fantásticas. Eu gostaria de dar ideias aqui para vocês hoje. Nossa igreja de Capão, nós temos ministério, nós temos departamento. Esse negócio de departamento é quando você institucionaliza algo, estraga. A igreja devia ter ministérios. O Ministério da Assistência Social, da ASA, é um ministério, não é um departamento. É um ministério isso aqui. Então nós temos o ministério do ministério pessoal. Nós temos o ministério da escola sabatina, temos ministérios. E nós temos o ministério dos desempregados. É uma pessoa, um grupo de pessoas, que eles têm um banco de dados, eles têm contatos com o RH de muita empresa aí, e eles pegam o currículo do povo da igreja que está precisando que vem, vamos tentar dar um emprego para o irmão. Os empresários mandam, sempre tem vaga, mandam essa informação para esse ministério, e esse ministério então vai dividindo, faz a seleção das pessoas lá e vai ajudando as pessoas. Tem que haver isso. Porque como que meu irmão está com dificuldade aqui e eu estou com um monte? Não vai para o céu, não vai. Se tem alguém do seu lado com dificuldades de comer e você não ajuda ele, você não está ajudando Deus. E Deus vai falar assim, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Deus vai cobrar isso de você. Nós falamos da diferença social que existe no nosso país, mas a nossa igreja está repleta disso. Nossa igreja está repleta disso. Pessoas que têm muito, não se importam nem um pouquinho com aquele irmão que está. Isso é falta de amor, sabe o que é isso? Falta de Deus. Nós pretendemos e fingimos ser algo que nós não somos. Gente, falta amor no nosso meio, falta amor. Falta interesse pelos outros. Falta. Essa é a grande verdade. Se a nossa igreja tivesse o amor que a igreja primitiva tinha, nossa igreja não seria do jeito que é. Recentemente fui visitar uma igreja de São Paulo, uma igreja que tem a proposta de ser diferente, ser pós-moderna, né?
Eu sou contra toda tentativa de você tentar alcançar as pessoas se tornando como elas. Não é assim que funciona. A religião existe para você se adaptar a ela, não é a religião que se adapta a você. Uma vez Deus criou-nos a imagem dele, hoje a gente cria Deus a nossa imagem. Tem igreja por aí que quer fazer o que as pessoas querem. Então, você quer vir de brinco? Pode vir de brinco. Quer vir com saia curta? Pode vir. Você está indo saindo com os esquemas diferentes sábado à noite? Não, aqui não tem problema com isso não. E o que acontece? A gente cria monstros porque eles acham que estão sendo aceitos por Deus, porque a igreja aceita do jeito que eles estão, e por isso não vem a necessidade de mudança. Isso é disfuncional. Nós precisamos nos adaptar a Deus. Nós precisamos nos adaptar à religião, do contrário nós não fazemos parte dela. E toda tentativa de você, muito pastor jovem, eu sou pastor jovem na igreja, mas eu não tenho esse negócio de ficar me igualando a ninguém não. Não, galera, vamos sair. Não, sair o quê? Não tem que me tornar um rebelde para ganhar um rebelde, não. Quando Paulo falou, só um judeu para ganhar um judeu, um gentio para ganhar um gentio, ele não aderia às coisas erradas, ele simplesmente entendia o que o outro pensava, não tinha preconceito com o que o outro vivia e cria, e assim ele não se tornava um gentio para ganhar um gentio, no sentido literal. E muitas vezes a tentativa de sermos empáticos e ganharmos, fazemos isso também. Somos assim, permissivos com as coisas. E por isso nossa juventude está do jeito que está. Essa é a realidade. Nossa juventude não lê mais a Bíblia, gente. Aí coloca a Bíblia no iPhone e fala que quem lê Bíblia no iPhone, gente? Isso é um argumento diabólico, essa questão da tecnologia com a vida espiritual. Ninguém lê Bíblia em iPhone nenhum. Lê quando vem na igreja junto com o placar do UOL. São Paulo está jogando, todo mundo quer ver São Paulo ganhando, não. Corinthians, né? Mais popular, né? Mas enquanto está no telefone ali, está vendo outras coisas, está vendo, está no site, está no Mercado Livre, está vendo outras coisas, interesses pessoais. Ninguém está preocupado. Na internet não dá para ler Bíblia. Não dá. Você vai ver um vídeo, mas vai gastar de 10 minutos no máximo. O que falta em nosso meio, sabe o que falta no nosso meio? É sermos mais conservadores, como éramos no passado. É apoiar os projetos da igreja como apoiávamos no passado. É viver pela igreja como fazíamos no passado. Ah, pastor, então hoje está tudo errado. Está tudo errado porque os mais velhos são amedrontados pelos novos. Os mais velhos hoje eles deixaram de ser filhos como os outros mais velhos eram antes. E os jovens, como eles não têm firmeza em lugar nenhum, eles se perdem. Eles vão para tudo que é lado, porque eles não têm mais firmeza. As igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas mais conservadoras. As igrejas mais liberais são as que perdem mais membros. Você pesquisa. Quanto mais conservadora a igreja, mais se mantém o membro. Quanto mais liberal, menos compromisso há e mais fácil se desvincula da igreja. Queridos, vamos fazer com que o nosso comportamento pregue isso. Vamos fazer com que a nossa norma moral faça com que isso aconteça. Mas nos concentrando em mulheres com hemorragia e fedidas, assim como eu e você. Hoje eu gostaria de evidenciar para você que o poder de uma atitude humilde. Aquela mulher, quando ela tocou as vestes de Jesus, ela não simplesmente tocou as vestes de Jesus, não. Hoje eu quero mostrar para você que o outro lado dessa história é que as pessoas não falam. Mas a borda, ou então a borda das vestes de qualquer judeu, ela tem um significado muito importante. A roupa do judeu, ela tem um significado por si só. E as orlas ou bordas da veste do judeu tem um significado. Eu gostaria de convidá-lo a entender o porquê que aquela mulher tocou na borda. Não. Ela podia vir e tocar lá para cima, perto do joelho. Ela podia vir e tocar em outro lugar, mas ela tocou na orla, na borla da veste de Jesus. Por quê? Números, capítulo 15. E você vai entender o porquê ela foi curada.
Números capítulo 15. Verso 37. A lei acerca das orlas das vestes de judeus. Diz assim o texto. Números capítulo 15, verso 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas em um cordão azul. E as borlas estarão ali para quê? Porque vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Quando aquela mulher tocou na borla da veste de Jesus, sabe o que ela está dizendo? Eu me comprometo com você, eu me comprometo com a tua lei, eu me comprometo com os teus mandamentos. Eu não quero só o bem bom da cura, eu quero me comprometer com a tua lei, eu quero me comprometer com os seus estatutos, com a sua vontade para mim. Eu me comprometo. Eu toco na orla, eu não toco em qualquer outro lugar, eu toco na orla da veste de Jesus. Aquela mulher sabia muito bem o que estava fazendo. E quando Jesus sentiu que alguém tocou na orla das suas vestes, eu imagino a felicidade que deve ter existido no coração de Jesus. Porque ali estava alguém que não queria simplesmente a cura. Ali estava alguém que queria se comprometer. Ali estava alguém que estava comprometido com o doador da cura. Ali estava alguém que não tinha receio nenhum de se entregar ao doador da cura. Por isso ela tocou na orla das vestes de Jesus. Nessa manhã eu gostaria de convidar os queridos a tocar na orla das vestes de Jesus. Eu sei que você está aqui hoje talvez procurando a solução para um problema pessoal seu. Talvez esteja com uma doença aí. Talvez esteja com um problema familiar, com um filho, problemas sociais, e você quer solução. Mas Deus quer que você toque na orla. Você tem tocado na orla? Você está tocando na orla de Jesus, você está tocando no ombro? Você está tocando nas mãos dele para ver se há algum poder? Você está tocando em qualquer outro lugar? Você está tocando na orla? Você tem se comprometido? E saiu o poder de Jesus automaticamente. Opa, saiu o poder. Como até se não dependesse dele. Como até que fosse algo que emanasse dele, independente da vontade dele. A grande verdade é que a vontade de Jesus já é nos abençoar. Ele já tem essa vontade. Por isso que quando você toca na hora, ele abençoa. Ele fala: quem me tocou? Será que nessa manhã Deus vai olhar e falar assim: quem me tocou? Peraí, alguém me tocou. Deus não falou assim: não, ninguém te tocou aqui não. O tanto de gente tem aqui, Jesus. Falou: não, alguém tocou. E alguém tocou na orla. Alguém tocou na orla das minhas vestes. Queridos, o cristianismo é o maior dos privilégios, mas ele é a maior das responsabilidades. Precisamos viver uma vida à altura do Deus que tem nos mantido, que tem nos salvado. Nessa manhã eu gostaria de terminar o sermão contando a história para vocês. Uma história que relata talvez a coisa mais bonita que eu vejo em Jesus Cristo. Porque sabe que nós somos humildes dependendo da nossa cadeira, né? O ser humano é assim. Ele é humilde dependendo da cadeira dele. Quando eu era um jovem aqui, eu vi o Washington pregar, eu achava que o Washington era o próprio Apolo. De tamanha simetria no palavreado, vocabulário rico, né? E eu achava fantástico, né? E eu tinha um senso de quem eu era. Um senso de quem eu era. Só que eu cresci. Aí eu cresci e me tornei um jovem, e passou tudo. E hoje eu tenho outro senso de quem eu sou. Esse senso de quem nós somos modifica dependendo do nosso lugar. Dependendo do lugar no banco que estamos sentando, dependendo da condição da nossa vida atual. Só que nós não deveríamos ter as oscilações de quem nós somos. Não deveríamos.
Devíamos sempre saber quem nós somos. O Eduardo, filho de Deus, sujo, mas é filho de Deus. Tiago, não vale muita coisa não, como todo mundo aqui, mas é filho de Deus. Esse senso não deveria mudar, mas a gente muda conforme a gente troca de carro. A gente muda conforme o nosso filho. A minha filha foi grávida de casamento, eu estou mal, sua autoestima fica mal. Por quê? Porque a filha de Deus teve um filho de casamento. Percebeu? E você está se sentindo mal porque a filha de Deus teve filho de casamento. Você está se sentindo mal porque seu filho não está mais na igreja, você fica com a moral baixa na igreja. Por quê? Não deveria. Porque esses acidentes fazem parte e isso não te diminui diante de Deus. E nem aumenta o seu crédito com Deus, as coisas que você faz por Ele. Ou as coisas que o seu filho que está na igreja. Quem é o pai dessa menina aqui? Está aqui na igreja? Não está não? Está no som? Louvado seja Deus, mas meu irmão, você não é melhor, porque a sua filha canta belíssimamente, toca um instrumento de maneira fantástica. Você não é melhor, você pode se sentir mais feliz, mas você não é melhor para Deus por causa disso. E nem você é pior se seu filho está com outra dificuldade. Mas nós costumamos nos nivelar de acordo com a situação da nossa vida. O Adalto poderia explicar isso melhor para a gente, mas hoje eu gostaria de contar a história para vocês que fala dessa atitude de Deus, de não se importar com quem nós somos ou o que nós fazemos, mas sempre estar focado no que Ele é e no que Ele faz por nós. Enquanto nós estamos focados aqui em quem nós somos e o que nós fazemos, Deus está preocupado em só salvar a gente. Enquanto a gente está preocupado em não deixar o câncer matar a gente aqui, Deus está preocupado em dar salvação eterna para a gente. Enquanto a gente está preocupado aqui em arrumar um emprego melhor para ganhar dinheiro, Deus queria só que você tivesse pegado a Ele para não ser tentado e cair. É só o que Ele queria. E tem gente que diz, não, eu sou sincero, pastor, é nada. Porque sinceridade é comunhão. Quem é sincero tem comunhão. Queridos, eu tive uma experiência fantástica esse ano, eu casei. E é muito bom casar. Aconselho todo mundo, viu meninos? Olha, casa aí, casa. É muito bom casar. Ainda mais com uma moça de Deus. A moça de Deus antes de ser minha, gente. Minha esposa, ela me ensinou muita coisa. Eu estou casado há 7 meses. E até hoje, eu nunca me levantei sem ver a Laura, minha esposa, ler a Bíblia. Ah, esposa de pastor, está fingindo? Mas 7 meses eu estou casado. Ela nunca sai de casa, às vezes atrasa no trabalho. Mas se ela acordou atrasada, ela faz tudo primeiro, para depois trabalha. Então depois eu resolvo, meu patrão vai me demitir, eu resolvo lá. Mas a minha prioridade é quem? É Deus. Mas parece ridículo isso pra gente, né? Eu não vou me atrasar no compromisso para ter minha comunhão com Deus. Não, eu preciso lá fechar aquela venda. Eu preciso lá negociar. Eu não posso atrasar. Mas o sincero prioriza. Porque mais vale a pena ganhar a vida eterna. Posso entrar sem olho no céu, posso entrar sem mão, posso viver essa vida aqui sem tudo que eu deveria ter. Mas eu não posso fazer isso. Eu recordo que esse ano ainda passado, eu estava com ela jantando em um restaurante. Nós éramos namorados ainda. E noivos, éramos noivos. E o carro dela, tinha um carro que estava com o irmão dela. E esse carro, ele estava no seguro nome dela. E o carro foi roubado. Roubaram do irmão dela. E o irmão e a mãe dela foram correndo atrás da gente, estava lá no restaurante, para ver se ela ligava no seguro e falava assim, olha, roubaram meu carro. Roubaram meu carro e eu preciso que vocês venham. E aí eu lembro que chegou a hora assim, e agora? Era um pouquinho, gente. Você não ligaria para falar que seu carro foi roubado? Mas a pólice de seguro, ela determina que você vai ser ressarcido se for roubado com você. No caso dela. Não necessariamente. Né? E aí, passou o nome dela, e aí ela falou, posso ligar? Eu falei, porque se eu ligar, se eu ligar,
vai perder o carro, né? Em São Paulo você roubou seu carro, querido. Aqui 10 minutos já desmontaram todinho seu carro. E aí ela falou, não vou. E eu lembro que minha sogra, a ótima pessoa, mas só que eu perdi o equilíbrio lá, né? Então não, como que você faz isso, né? Seu pai te dá um carro e você não valoriza ele? Você vai ficar assim. Ela falou, não vou. Quando a irmã disse que Deus sente falta de homens e mulheres que são tão fiéis ao norte da bússola, e fico pensando, Deus não sente falta da minha esposa não. E eu fiquei pensando assim, essa atitude é uma atitude coerente de quem tem comunhão. Agora, quem não tem comunhão se vende fácil. Quem tem comunhão arruma justificativas para fazer o que é errado, toda hora. E ainda caçoa de quem faz o que é certo. Vai ridicularizar você. Mas Deus, Ele vem atrás de você que é errado, igual eu. Deus vem atrás de você. Porque se fosse eu, acho que eu tinha ligado. Ai, você tem vergonha? Eu não tenho vergonha, é verdade. Mas se fosse eu, tinha ligado, tô louco. Imagina um dinheirão, você vai jogar fora. Vou ligar lá e falar, não, meu carro foi roubado. De alguma maneira eles têm que ressarcir, porque o carro é seguro. Mas lá nas cláusulas diz que não pode ser roubado com o outro. Tem que estar com você. Se for roubado a mão armada, ele tem que estar com você. A não ser que roubado na rua. E aí, eu ligaria, eu acho. Mas tá certo? Não tá. Porque você está se vendendo, está vendendo sua moral, está fazendo o que Nicolau Maquiavel queria. Os fins justificam os meios. Então, se é um bom fim, então a gente pode fazer isso aqui. Maquiavélica essa história, mas destrói a nossa moral. Mas interessante que mesmo a gente sendo surdo assim, Deus ainda Ele faz de tudo para conseguir você. Deus faz de tudo, desde que as pessoas não entendem. Elas vivem lutando para conseguir a salvação pelas suas próprias forças, a sua própria providência, e não entende que não importa quem você esteja, Deus vai querer salvar. Eu conheci um pastor que adulterou. Pastor que adulterou é feio, não é? Imagina pastor que adulterou. Cara, a gente fala assim, cara do sétimo andar. O pastor adulterar? Como que pode? Eu conheci um pastor que adulterou e saudável. Ele saiu, né? E aquele homem, rapaz, era tratado tão mal pelas pessoas. Não é porque ele é um pastor, mas porque ele é um ser humano. As pessoas da igreja não cumprimentavam o cara. O cara odeia o diabo. Imagina o diabo você também, você cumprimenta ele. Igualzinho, ninguém olhava pro indivíduo. E um dia eu chamei de pastor. Porque embora não esteja exercendo mais, eu até admiro muito ele. É um grande pregador. E ele chorou porque eu chamei ele de pastor. Porque há muito tempo ninguém considerava ele nem um ser humano. Eu falei, pastor, o senhor já pregou muito. Mas ninguém que vocês conheçam. Está tentando buscar na sua mente, falar uma coisa que o senhor está pensando quem é, né? Você não conhece. E eu falei, pastor, o senhor já pregou tanto que não importa quem nós somos ou o que fazemos, mas importa o que Deus é e o que Ele faz por nós. Eu tenho que acreditar isso na vida do Senhor. Mesmo que o diabo faça o Senhor através das pessoas. Lembro que o Washington uma vez pregou um sermão aqui na igreja, foi para a gente ter visão além do alcance. Quando as pessoas tentarem afetar você, você entenda que não é ela que tem que te afetar, é quem está por trás dela. Eu falei aquilo para aquele pastor. Eu acredito muito nisso, gente. Sabe, eu sou um pastor. Sou uma pessoa muito errada, gente. Eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitas coisas que precisam melhorar, muitas e muitas e muitas. E você também tem. Que tal nós nos apegarmos à orla da veste de Jesus e dizer para ele, Senhor, eu não tenho força e eu não, talvez eu esteja nem sendo sincero nessa minha oração, mas que o Senhor releve a minha falta de sinceridade, que o Senhor me releve a minha falta de consciência da minha atual situação. E mesmo que essas palavras não estejam cheia de dolo e de interesse próprio em me beneficiar da relação que eu tenho contigo, que o Senhor simplesmente dê a minha atitude. Eu vou tocar na hora das suas vestes. Queridos, Deus veio aqui nessa terra para que a gente tocasse. Deus hoje está à disposição para nós tocarmos.
um rapaz de Curitiba chamado Eduardo, que gosta muito de Curitiba, sabe? Acho que Curitiba e Ribeirão Preto as melhores cidades do país. Ribeirão Preto e Curitiba, na minha opinião, são as melhores cidades do país. Ribeirão perde um pouquinho para Curitiba, porque não tem a santa felicidade, mas Ribeirão está muito bem. E Curitiba é fantástico. Só que esse homem de Curitiba fazia uma faculdade lá, e ele voltando com o seu carro da faculdade, ele viu um outdoor bem grande assim, e ele parou, porque tinha uma menina muito gata naquela história. Ele falou: mano, você é assim também quando tá no Facebook? É, Lucas? Tá lá, deixa eu parar nisso aqui. Esse post aqui tá no. Que é isso? Que moça que é essa? Ele parou porque uma menina falou: que menina linda essa? Era propaganda de uma marca de roupa. E ele falou: não, eu preciso conhecer essa menina. E todo dia que ele voltava da faculdade, ele parava na frente daquele outdoor e falava: cara, essa menina é muito gata. Eu preciso achar essa menina. Eu preciso. E aí ele falou: eu vou achar ela. Foi na loja. Falou: olha, eu vi a propaganda lá no outdoor que vocês colocaram, que é uma menina linda. Eu queria saber quem é ela. A moça falou: nossa, a gente contrata agência de publicidade. Vou saber quem que é a menina que está lá no outdoor. Aí ele falou: então me dá uma dica, quem fez a empresa que fez publicidade para vocês? E aí ele falou: foi tal empresa, mas foi a empresa daqui, de Porto Alegre. E aí esse cara ligou para a empresa de Porto Alegre, uma agência publicitária, e falou: olha, meu nome é Eduardo, eu não sou louco e estou rasgando dinheiro, mas eu só queria encontrar essa menina do outdoor aqui em Curitiba, que vocês fizeram a propaganda, para dizer para ela que ela é muito linda. E a mulher falou: você não é louco, acho que está rasgando dinheiro assim, porque a gente não sabe quem é essa menina. A gente pega, contrata as pessoas nas agências de modelo aí, e para fazer o trabalho com a gente, mas a gente não sabe, você tem que procurar nas agências de modelo aí para ver quem que é. Então o que ele foi com o celular dele, tirou uma foto do outdoor e falou: eu vou achar essa menina. Então ele começou nas agências de modelo de Curitiba e chegava com seu nome: Eduardo, não sou louco, eu não estou fazendo dinheiro, mas eu queria encontrar essa menina outdoor aqui, porque ela é modelo, quiser conhecer ela. Falei: moço, desculpa, eu não sou, não sei. Começou a andar ali ao redor de Curitiba, até que ele decidiu ir numa outra agência em Curitiba. A mulher falou: olha, a gente não conhece essa menina, Eduardo, mas se você for para São Paulo, lá tem muita agência, lá você talvez encontre. Ele falou: então eu vou para lá. E ele pegou a passagem, foi para São Paulo, e chegava nas agências e falava: moço, com licença, meu nome é Eduardo, eu não sou louco e estou rasgando dinheiro, mas eu queria muito encontrar essa menina do outdoor aqui. E começou a rodar até que chegou em uma e falou: olha, moça, meu nome é Eduardo, eu não sou louco e não estou rasgando dinheiro, mas eu queria encontrar essa moça eu conheço. Aí o olho dele brilhou, falou: como o nome dela? O nome dela é Marcela. Aí o olho dele: Marcela. Ela falou: mas e a Marcela está aqui? Ela falou: não, a Marcela está nos Estados Unidos. E ele falou: não acredito, mas foi a sua volta em janeiro, de agosto mais ou menos. Ele falou: não tem problema, se a Marcela ligar aqui, você fala que um rapaz chama Eduardo, que não é louco, não está rasgando dinheiro, mas ele quer muito dizer para ela que ela é a coisa mais linda do mundo. E então ele saiu fora, São Paulo, comprou um presentinho e deixou para ela falar: quando ela voltar, você entrega isso para ela. E voltou para Curitiba. E mantinha contato com a secretária sempre, né? E mandava presentes. E foi acumulando os presentes para a Marcela na agência de modelo. Foi acumulando. E a Marcela estava sabendo, porque quando eu ligava, a secretária falava: ó, tem um cara aqui, nome de Eduardo aqui, ele disse que não é louco e não está rasgando dinheiro, mas ele era louco, né? E aí a Marcela voltou em janeiro para o Brasil. O Eduardo estava tomando banho, belo dia, e o celular dele toca. E ele, na expectativa, quem sabe, é a Marcela, né? E ele chegou, saiu pelado do banheiro, pegou, molhando tudo no chão do quarto, atendeu o telefone, e a voz dizia: oi, meu nome é Marcela, você é o Eduardo? Ai, gente, que sentimento gostoso, né? Ele falou: sou eu assim, aquele que não é louco e não está rasgando dinheiro, mas eu precisava te dizer um negócio, mas isso tem que ser pessoalmente, Marcela. Aí ela falou: opa, esse cara é um amigo, eu não vou se responder, não vou. Pô, me desculpa, mas eu agradeço muito a apreciação do meu trabalho, mas eu não posso te contar pessoalmente. Não, desligou. Então eu entrei em pânico, fui uma acredito, perdi o contato da minha vida. Eu preciso atrás também, fui para São Paulo e a secretária não queria mais falar com ele, todo mundo com medo dele. Então ele pesquisou a vida dela na internet, descobriu
que ela morava aqui no interior de São Paulo, a família dela, de Bauru. E ele falou, eu vou para Bauru. E ele comprou uma passagem, foi de ônibus São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Bauru. E aí chegou e descobriu a escola onde ele estudou. Quando a menina chegou lá na secretária, ela falou, moça, meu nome é Eduardo. Eu não sou louco, não estou rasgando dinheiro, mas eu queria muito encontrar a casa dessa menina aqui, ó, Marcela, pelo nome dela tudo. Aí a moça falou, olha, o endereço que consta aqui é esse e tal. Eu falei, eu vou tentar. E foi lá. A casa que diz o endereço da Marcela. E chegou, abriu a campanha, saiu uma senhorinha. Ele falou, senhora, com licença, meu nome é Eduardo. Eu não sou louco, não estou rasgando dinheiro, mas eu queria falar com a sua filha, Marcela? Ah, Marcela é minha filha. Eu precisava falar que ela é a coisa mais linda do mundo. A mulher falou assim, o que chamou mais a atenção da minha filha e você? Ele falou, o olhar dela é fantástico. Eu preciso muito dizer para ela que ela é a coisa mais linda do mundo. E a mulher entrou, deixou ele para entrar, ligou para a filha e falou, filha, o menino não é maníaco não. Fala com ele, dá atenção para ele, está aqui em casa, eu conversei com ele, filha, dá atenção para ele. E combinaram para se encontrar no Shopping Morumbi, em São Paulo. E a Marcela e o Eduardo, depois de uns meses, começaram a namorar. Acredite se quiser. Ela era modelo. Mas a primeira vez que eu ouvi essa história, que é verdade verdadeira, né? Um indivíduo lá do Jardim Independência, lá em Curitiba. E ele começou a namorar a Marcela, que era modelo, da Igreja de Independência. E eu fiquei pensando, a gente fica assustado com essa história, mas Jesus Cristo fez muito mais para dizer que você é a coisa mais linda do mundo. Jesus Cristo andou caminhos muito maiores, só para dizer para você que você tem especiais. Jesus Cristo gastou muito mais do que o Eduardo gastou para ir atrás da Marcela, só para dizer para você que você é a coisa mais linda do mundo. Mesmo que você esteja fedendo um pouquinho por causa do seu pecado, mesmo que você não tenha tocado na hora de Jesus Cristo, mesmo que você não tenha amado as pessoas como Jesus amou, Ele ama. Se Ele estivesse aqui hoje, Ele falou, olha, com licença, meu nome é Jesus, eu não sou louco, nem estou rasgando dinheiro, só vim aqui hoje para dizer para você que você é a coisa mais linda desse mundo. Que Deus abençoe Jesus. Amém.